O poder do não. O poder do não, ele nos encoraja e nos empodera, né, para que a gente saiba lidar com o não e também saiba dizer o não nas horas que precisa dizer não. E nas horas que a gente recebe o não também, a gente ter essa força, saber lidar melhor com essa situação quando a gente tá querendo receber um sim, né, e no fim recebe um não. Mas a gente saber, eu recebi um não, mas eu vou saber por causa que eu recebi esse não. E não ficar com com aquele sentimento, com aquelas dúvidas e com aquele ego, né, de achar, não, eu tinha que receber um sim, não, e recebi um não. Então você vai saber lidar melhor com o não para que você possa melhorar. Então, vou saber o que eu preciso melhorar. Eu vou saber o que eu preciso fazer para me receber esse sim. Muitas vezes é uma oportunidade, é uma porta que você está batendo e ela não se abriu, você recebeu um não, então você vai saber e vai melhorar naquilo que precisa e buscar o que precisa para você receber o sim. E não ficar ali pensando e se sentindo que não é merecedor e muitas vezes é, não tentar outra vez. Então você tem que receber o não e se fortalecer, buscar entender para receber o sim. E muitas vezes também a gente precisa ter esse empoderamento e ter essa força e essa coragem para dizer não naqueles momentos e naquelas situações que você precisaria dizer um não e você por muitas vezes disse sim. E aí você vê que as consequências, as coisas que acontecem porque você disse sim, então você vai ter aquela sobrecarga, vai estar com aqueles sentimentos, com aqueles pensamentos também, vai perceber o quanto isso teve perda de tempo também, o quanto não valeu a pena você dizer era para você dizer o não e você disse o sim. Então você tem que ter esse empoderamento, ter essa coragem, essa força para você dizer não. Quando você avalia muito bem, você sabe que naquela situação, naquele momento é para você dizer um não. Então, tem que ter esse empoderamento, essa força, essa coragem para você dizer não. E então você vai se sentir melhor consigo mesmo e você vai perceber que a situação foi melhor direcionada. Ah, ó, como foi bom eu dizer um não, foi uma melhor escolha, foi o que eu tinha que fazer mesmo. Então é justamente isso. Então a gente tem que dizer não para muitas coisas também que vai tirar a gente do foco, vai fazer a gente perder tempo, vai fazer a gente se distrair. Então muitas vezes o não é muito importante você não. Então diga não para as coisas que venha tirar você, né, fazer você perder tempo, venha tirar você do foco e diga sim para a vida, diga sim para as coisas boas, diga sim sempre para as coisas que vai estar te favorecendo, as coisas que vai estar melhorando a sua vida e a vida de outras pessoas. E quando você perceber que é um não naquele momento, é um não naquele instante, então você dizer. E se ficar firme e forte, e dizer não. Então é justamente isso. O poder do sim. O poder do sim faz com que a gente tenha essa coragem, esse empoderamento, né, para dizer sim. Dizer sim para as coisas que vêm para o nosso crescimento, dizer sim para os nossos sonhos, dizer sim para a vida, dizer sim que vai lutar. Então, isso tudo faz com que a gente tenha uma positividade, né, tenha uma maior empoderamento, tenha uma maior autoestima para que a gente possa se encorajar, possa lutar por tudo aquilo que a gente está fazendo. Então, dizer sim para as coisas que vai trazer um retorno tanto para o seu pessoal, tanto para a sua carreira, dizer sim para as coisas que vai estar agregando na sua vida. Então, a gente vai estar sempre buscando um sim como resposta. Então, a gente sempre quer um sim. E quando a gente está preparado para a vida, está recebendo um sim, a vida é isso aí, a vida é sim muito boa, a vida é sim de escolha, então eu escolho fazer as coisas boas. Então isso tudo vai fazendo com que você tenha esse olhar mais positivo. E quando a gente recebe um não, a gente vai dizer, eu vou transformar esse não em sim. Eu sei que eu estou buscando o sim, eu estou buscando
a minha aprovação nisso, eu estou buscando ser aceito nisso. Então, a gente vai sempre trabalhando o sim. Então, a gente vai tendo essa resposta como sim para a vida, se abrindo para as coisas boas. Então, tudo de bom acontece. Quando você diz sim, as coisas acontecem. Então, para o seu empoderamento, sim, eu estou disposto a buscar esse empoderamento, eu estou disposto a crescer. Então, para o seu desenvolvimento, sim, eu estou disposto a pagar o preço para que eu possa me desenvolver. Então, é isso. Então, para minha capacitação, sim, eu estou disposto a lutar, a desenvolver, a buscar melhoria. Então, é justamente isso que acontece com o sim, para você dizer sim para as coisas que venham agregar valor no seu crescimento, na sua mentalidade, e sempre dizer sim para você também. Eu digo sim para mim, para minha felicidade, eu digo sim para as coisas boas na minha vida. Então, isso faz com que você sempre tenha uma positividade. O poder da força. Então, o poder da força é a força interior, a força de vontade, a força de querer algo. Então, você vai usar essa força para que você consiga enfrentar tudo aquilo que precisa. Então, a força vem de dentro de você, essa força que está no seu interior, essa força que faz com que você tenha vontade, uma força de vontade que faz você lutar pelos seus sonhos, faz você se levantar. Então, essa força faz com que você tenha mais convicção de que as coisas vão acontecer, você tem mais força para lutar, mais energia para buscar. Então, essa força está dentro de você. Então, busque a força interior, busque essa força de vontade para que você possa estar fazendo grandes coisas. Então, quando essa força é usada de forma positiva, de forma boa, a gente vê o quanto a gente é forte, o quanto a gente tem força, o quanto a gente tem capacidade. Então, tenha essa força também na sua mentalidade. Então, minha mente é forte, eu tenho os pensamentos, faz com que eu desenvolva tudo aquilo que precisa. Então, a minha força de vontade, a minha força da minha mentalidade, a força que eu tenho dentro de mim faz com que eu me levante, faz com que eu lute, faz com que eu veja coisas boas para que eu enfrente, para que eu faça acontecer. Então, essa força nos torna uma pessoa mais capaz, nos torna uma pessoa mais forte, uma pessoa que luta mais por aquilo que a gente quer. Então, tenha essa força, desperta essa força interior, desperta essa força que também está na sua mentalidade, de você ter o pensamento mais positivo, de você ver que com a força do seu pensamento você consegue fazer grandes coisas. Então, começa a imaginar coisas boas, começa a imaginar como você quer estar, como você quer vencer. Então, isso faz com que essa força se desperte para que tudo isso aconteça. Então, use essa força de forma positiva, de forma construtiva, para você ter muita produtividade, para você ter muitas ideias, muita criatividade, e você vai ver que essa força te leva mais longe, essa força de querer, essa força de vontade, essa força de fazer, essa força de ir mais longe, essa força de vencer. Então ela vai despertando uma força maior para que você tenha forças e lute por tudo isso. O poder da coragem. Então, o poder da coragem, ela faz com que a gente tenha coragem de lutar, de enfrentar os obstáculos, de vencer os desafios. Então, essa coragem vem de dentro de você. Então, ela muitas vezes está lá. Às vezes a gente está com muita dúvida, com muito medo e de achar que não pode fazer. Então, essa coragem vem para que você enfrente tudo isso, até o medo mesmo de querer paralisar a gente. Então, esse medo faz com que a gente não tenha coragem de agir. Então, você tem que ter essa coragem que vem lá de dentro para dizer, eu vou lutar, eu vou fazer acontecer. Então, essa coragem vai vir lá de dentro de você e vai tomar atitudes corajosas e dizer para você mesmo, eu sou corajoso, eu sou uma pessoa valente, eu sou uma pessoa que vou lutar pelos meus sonhos, eu tenho meus ideais a lutar, então eu tenho coragem de fazer as coisas que vai me levar mais longe. Então,
essa coragem vai fazer com que você enfrente as coisas do dia a dia, né? Muitas vezes a falta, as dúvidas, o medo, e isso causa muita falta de insegurança, né? Falta insegurança ali, ou não tem a coragem para lutar, então você vai começar a ter a coragem. Vai começar a ter essa coragem de dizer, eu sou uma pessoa corajosa, eu vou lutar, eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar o meu melhor. A minha coragem faz com que eu me levante, faz com que eu lute. Então, essa coragem vai fazer você despertar, né? Despertar esse interesse para fazer as coisas de pessoas que enfrentaram todos os obstáculos, toda a dificuldade, mesmo vendo ali a situação que muitas vezes não era favorável, mas teve a coragem de fazer algo, mesmo que fosse pequeno, mas que ela iniciou algo. Foi uma pessoa corajosa, porque ela teve a coragem, aquela força que veio de dentro dela, por ela se sentir que era um momento de mudar, um momento de fazer algo para que essa vida dela mudasse, para que aquela situação mudasse. Então ela teve uma coragem, ela foi buscar essa força e essa coragem lá dentro do interior dela para que ela pudesse fazer coisas incríveis. Então você é corajoso, tenha coragem para enfrentar tudo isso, você pode. Um não bem colocado te dá força para falar sim aos seus objetivos e sonhos. Tenha força e coragem. Então você tem que ter a força e a coragem para dizer sim para os seus sonhos. Para você ter essa força e essa coragem de lutar. E você dizer não para aquelas coisas que quer te parar, que quer causar medo. Então a gente tem que dizer não para aquela vida que a gente está levando também, né? Eu vou mudar tudo isso. Eu vou dizer sim para a vida, para os meus objetivos, para os meus sonhos. Então, você começa a desenvolver essa força e essa coragem. Então, quando você passa a ter, a olhar para o sim, né, para a vida e dizer, eis, eu vou dizer sim para mim, eu vou dizer sim que é possível eu alcançar, eu vou dizer sim que é possível eu fazer acontecer, vai ser sim, porque eu vou fazer acontecer. Então, muitas vezes a gente tem medo de receber um não, tem medo de enfrentar as coisas, mas a gente tem que dizer sim para a vida, ter essa coragem e acreditar que é possível nós construir tudo aquilo que queremos. Então, diga sim para seus objetivos e para os seus sonhos, porque você vai receber um sim da vida. As oportunidades vão chegar para você, dizendo sim, você está pronto, dizendo sim, você se preparou, dizendo sim, você vai alcançar, você vai ter oportunidades de fazer o seu melhor, de mostrar o seu melhor, de fazer coisas grandes. Então, acredite. Tenha coragem de dizer não e se liberte para dizer sim à vida. Então a gente precisa de ter coragem, né, para dizer um não naquele momento, naquelas situações que você precisa dizer não. E às vezes a gente tá ali preso e diz sim, pois você vai ter um empoderamento e a coragem de dizer não, para que você veja que você vai ganhar tempo, você vai se sentir bem consigo mesmo, até o seu autoestima vai melhorar para aquelas coisas que você percebe que muitas vezes você disse sim e teve as consequências, não foi bom, e que você da outra vez vai dizer não, para você perceber o quanto foi melhor você se libertar disso e conseguir dizer o não. Então, diga sim para a vida, para as coisas boas, para as coisas positivas, para as coisas que vai te levar mais longe. Diga sim para tudo isso. E você vai percebendo que você vai conseguindo dizer não para aquelas coisas que quer te parar, que quer te deixar ali. Então a gente vai se libertando de tudo isso e vai conseguindo ir mais adiante, dizendo sim para os nossos sonhos, para os nossos objetivos, para tudo aquilo que vai trazer coisas boas para nós. Então, muitas vezes a gente precisa dizer um não para poder dizer o sim. Sua força está dentro de você. Diga sim, é possível. Então, quando eu digo sim, é possível,
e desperto essa força que está dentro do meu interior, eu começo a acreditar que é possível. Eu digo sim para tudo isso. Isso vai acontecer, eu acredito. Então você vai tendo essa positividade, essa fé e vai despertando o impossível para acontecer. Então o possível vai acontecer porque você está dizendo sim. Então o possível vai acontecer. Diga sim, é possível. Eu vou fazer. Então você vai encontrando essa força dentro de você e você vai fazendo tudo aquilo que precisa para a construção dos seus objetivos, dos seus sonhos. Você vai acreditando e começando a colocar na sua mentalidade que é possível sim. Quando você passa a acreditar, tem essa mentalidade mais positiva, tem essa fé e essa positividade, você vai ver que o impossível vai tornar possível. Então acredite, diga sim para a vida.